Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um feliz domingo para você, meu irmão, um feliz domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Hoje a igreja celebra o 25º domingo do tempo comum. É com alegria que nós nos encontramos hoje para experimentar a misericórdia de Deus neste programa da TV Canção Nova, o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a imensa satisfação de estar com você neste programa. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra deste 25º domingo do tempo comum nos oferece. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37. Marcos 9, do versículo 30 ao versículo 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias. O ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje é muito precioso para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar, Jesus explica aos seus discípulos que ele deveria cumprir a sua missão de Messias Salvador por meio da Páscoa de morte e ressurreição. Sim, havia uma expectativa em relação à manifestação do Messias. Havia essa expectativa. Porém, as pessoas nutriam uma visão muito triunfante desse Messias. Além disso, uma visão meramente política desse Messias, que ele iria resolver os problemas econômicos, os problemas sociais, sobretudo naquele tempo em que o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Então, a expectativa em relação à manifestação do Messias era grande. Eles não nutriam uma visão espiritual do Messias. Mas Jesus, sendo ele o Messias Salvador, ele começa a explicar aos seus discípulos o sentido da sua missão messiânica. É uma missão que se encarna na realidade, uma missão que se manifesta na existência concreta, mas que tem um sentido espiritual muito importante. Porque ele veio para nos salvar, libertando a humanidade da escravidão do mal, da escravidão do pecado, estabelecendo por sua Páscoa de morte e ressurreição uma nova e eterna aliança, para que, depois dessa caminhada terrena, possamos tomar posse da vida eterna,
possamos ter uma vida abundante na glória de Deus. Porém, essa vida abundante na glória de Deus, ela deve repercutir na nossa vida, na nossa caminhada terrena, de modo que possamos viver como pessoas que verdadeiramente valorizam a própria dignidade e que verdadeiramente promovem a dignidade de nossos semelhantes. Bem, Jesus explica aos seus discípulos que eles deveriam, portanto, crer que a sua missão se realizaria plenamente através de sua Páscoa de morte e ressurreição. Porém, eles não entenderam. Jesus explicou para eles várias vezes, né? Não somente essa vez, mas em outras ocasiões, Jesus explicou-lhes que o Filho do Homem deveria cumprir a sua missão por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Bem, depois desse ensinamento, eles continuaram caminhando, chegaram à cidade de Cafarnaum, onde Jesus vivia. Cafarnaum é a cidade onde nós encontramos a casa de Simão Pedro e de outros discípulos de Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês estavam discutindo durante o caminho? E eles discutiam uma coisa muito, segundo a lógica do Evangelho, uma coisa muito banal, no sentido, quem deles era o maior? Quem deles era o mais importante? Então Jesus deixa bem claro que a lógica do reino de Deus é a seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. A lógica do reino de Deus é sempre a lógica do serviço de amor aos irmãos. Ser o último, não no sentido de desprezar-se a si mesmo, não no sentido de não valorizar a própria dignidade. Não, pelo contrário, é valorizar a própria dignidade de filho, filha de Deus, no serviço de amor aos irmãos. Não usar, não é, de certas funções, né, de certas funções na vida da família, na sociedade, na igreja. Não usar, não é, de certa autoridade simplesmente para o benefício próprio, para correr atrás de privilégios, mas servir. E aí, nessa lógica, Jesus toma uma criança e coloca a criança como exemplo. Eu não posso deixar de louvar a Deus pelas nossas crianças, mas também de louvar a Deus por tantas atividades na igreja e na sociedade que também promovem a dignidade das crianças. A pastoral da criança, a infância missionária, e assim nós poderíamos falar de tantas atividades que promovem a dignidade das crianças. Porque Jesus disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, o Pai das misericórdias. Que possamos nos converter à lógica do reino de Deus, à lógica do mistério pascal de Cristo, sua morte e ressurreição, numa vida de serviço, de amor aos irmãos e também de serviço e amor às crianças. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre todos vós e sobre as nossas crianças. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.